Olá pessoal, meu nome é Amanda Oliveira e começa agora mais um podcast Ciência Delas. Esse é um projeto da Fiocruz, eu me chamo Stephanie. E hoje vamos conhecer a nossa convidada, que é a presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, a Neiva é doutora em Zoologia pela Unesp Botucatu. Desde 1990, ela executa e coordena o projeto Arara Azul, onde desenvolve pesquisa e estudos sobre biologia básica e monitoramento das araras azuis e aves urbanas que estão vulneráveis de extinção. E, gente, ela já até apareceu como personagem em um quadrinho do Maurício de Souza. Então, é uma convidada maravilhosa. Ele foi criado, mas o projeto, na realidade, começou anterior, em 1990, quando eu comecei a estudar as araras na natureza. E aí ele foi crescendo tanto este trabalho com as araras, com a comunidade, que houve a necessidade de criar uma instituição jurídica, porque até então ele era um projeto, mas só no papel. Ele não tinha uma personalidade jurídica. O Instituto veio, então, para transformar a personalidade jurídica num trabalho que já estava sendo realizado, que já era grande, e com isso ele também acabou profissionalizando mais o trabalho que a gente já realizava no Pantanal e executando outras atividades e outros projetos e com outras funções. Então hoje o objetivo do Arara Azul é realizar pesquisas para a conservação da biodiversidade, que conserve não só as espécies da fauna e da flora, mas também o homem e a relação entre essas espécies. Bom, a preservação ambiental ela é muito importante, inclusive, para a nossa qualidade de vida mesmo, né? Conta pra gente um pouquinho como que surgiu esse amor pelas araras e como que elas se tornaram suas amigas da pesquisa, né, depois disso. Eu sempre digo que foi um amor à primeira vista com as araras. Eu era jovem como vocês, estava recém saindo da universidade, queria fazer um trabalho de conservação na natureza com uma espécie animal. Eu sempre me encantei muito com os animais, mas pensava inicialmente no mamífero. Só que fazendo um curso de conservação na natureza, eu me deparei junto com os colegas e o professor no Pantanal, diante de uma árvore seca com mais ou menos umas 30 araras azuis pousadas, e o professor disse que elas estavam em ameaça de extinção. Eu sempre falo que foi paixão à primeira vista por elas, porque daquele momento em diante, eu saí dali quando todo mundo quis estudar as araras, não se sabia quase nada a respeito da vida delas na natureza, e eu saí dali com esse propósito, então, de entender como é a vida dela, como se reproduzem, o que comem, quanto tempo vivem, quantos filhotes têm, e fazer alguma coisa para que elas não acabassem na natureza e não existisse só em zoológico. Eu queria que as araras continuassem vivendo livres e voando no seu ambiente. Então, foi dessa forma que eu comecei o projeto, sem ser uma ornitóloga, sem ter muito conhecimento de Pantanal. Eu não sou pantaneira, hoje eu diria que eu trabalho bastante em prol do Pantanal, mas eu nunca tive fazenda, não passei lá minha infância. Eu aprendi a amar e gostar desse bioma trabalhando a partir desse projeto em 1990. Embora, há muitos avanços na área de conservação, a gente sabe que isso só demonstra pra gente que a gente precisa continuar buscando uma preservação maior, né? E eu queria saber qual que é a maior dificuldade hoje para você, na sua pesquisa, como na sua vida, como mulher cientista na pesquisa, em campo, né, em atividade, tão presente assim, fazendo o trabalho mais prático, vamos dizer. Eu diria, Amanda, que assim, o trabalho hoje no campo, mesmo para nós mulheres, melhorou muito em relação a quando eu comecei. Para você ter ideia, quando eu comecei, a gente não tinha o que a gente tem hoje, celular, que você pega em qualquer lugar do mundo, internet, Wi-Fi, GPS. Então, quando eu comecei, não tinha nada disso. Hoje a gente já tem essa facilidade que mesmo estando longe da família, dos amigos, dos parentes, você pode estar se comunicando. Isso já é um grande ganho. Mas, apesar de tudo isso, hoje eu vejo muito os jovens, as pessoas em geral, vindo para a cidade, migrando, né, da zona rural para a área urbana. Então, a gente tem muita dificuldade de ter pessoas hoje que realmente queiram desenvolver pesquisas no campo e ficar no campo. Como eu ficava 1 mês, 40 dias, 2 meses, 3 meses, ou morar numa fazenda para fazer a pesquisa. Essa é uma dificuldade. A segunda dificuldade, sempre recursos financeiros. Em qualquer projeto de conservação é um problema, é uma necessidade, e principalmente em projetos de longo prazo, como é o projeto Arara Azul, que a gente já vai fazer 34 anos que executa.
Então, nesse projeto, a gente não tem novidade todo dia. E a mídia, as pessoas que apoiam, gostam de novidades, né? Mas ele só tem resultados positivos porque exatamente isso é um projeto de longo prazo. Então, estudar na natureza é como se a gente estivesse montando um grande quebra-cabeça. E cada pecinha que você monta tem mais perguntas a serem respondidas. E é isso que a gente vem fazendo então até hoje, porque na realidade a gente usa as araras para estudar a biodiversidade, o ambiente que ela ocorre, não só ela sendo um dos fatores principais, mas também as outras espécies que coabitam e interagem com ela. Em terceiro lugar, eu diria que essas mudanças todas que nós estamos vivenciando no mundo, né? Existem mudanças globais, mudanças locais, regionais, e por mais que a gente faça uma série de ações para mitigar ou para melhorar a vida da arara-azul na natureza, tem coisas que fogem do nosso contexto. Então, isso é uma dificuldade. E você, quando você saiu do ensino médio, você sempre teve esse desejo de ir para essa área da ciência? Ou quando que surgiu esse interesse? Então, não, na realidade, eu desde pequenininha queria ser médica, eu virei bióloga por acaso. Na realidade, eu digo por um acaso do destino, porque eu perdi meu pai uns 40 dias antes de fazer o vestibular para medicina, terminando o terceiro ano, e na minha família éramos em 5, só que quando meu pai faleceu, minha mãe estava grávida depois de 11 anos da minha irmã, que hoje temos uma diferença de quase 20 anos. E meu pai faleceu com 47 anos, ele era o provedor da família, então todo mundo era basicamente dependente dele. E de repente estamos assim todos meio que perdidos no mundo. E eu precisei ajudar a minha mãe a criar a minha irmãzinha. Então, primeiro foi o baque de ter perdido meu pai tão cedo, 40 dias depois eu estava fazendo vestibular. Não passei, embora tivesse sido uma aula muito aplicada, estava entre os top 10 do terceiro ano com cursinho, todos os meus amigos passaram, menos eu. Além disso, não dava mais para não trabalhar e precisava ajudar minha mãe, então eu precisava trabalhar o dia inteiro. Só podia fazer um curso noturno. E o que tinha, depois do segundo ano, então no primeiro, quando eu não fiz vestibular e não passei, eu só podia fazer biologia, porque a medicina era o dia inteiro, eu não podia parar de trabalhar. E aí eu comecei a fazer biologia, eu passei, e já no segundo ano eu comecei a me encantar com ela, eu ainda não podia parar de trabalhar, então eu tinha que continuar trabalhando. Só que eu falo que foi caminho de Deus, porque eu me sinto muito realizada hoje por ser bióloga e não ser médica. Eu acho que tem bastante médico, mais do que biólogos que fazem o que eu faço. Então, eu acho que às vezes tem coisa que a gente não entende que acontece com a gente, mas mais tarde talvez a gente vai entender. Então, assim, eu aceitei muito bem e sou plenamente realizada profissionalmente por ter feito biologia. Biologia é um trabalho lindo, né? Porque a preservação do meio ambiente é uma coisa que é tão importante e não é tão falada quanto deveria, né? Exatamente, principalmente aqui no Brasil, né? A gente precisa mudar um pouco mais ainda a nossa cultura de as crianças desde cedo conviver com a natureza, valorizar, aprender e entender, porque a gente só passa a valorizar, entender e amar aquilo que a gente conhece. Então, embora a gente seja um país rico em biodiversidade, um dos maiores do mundo, a gente ainda não tem muito conhecimento e principalmente esse conhecimento ainda está muito na academia, ou seja, artigo científico entre os pesquisadores, mas para a população em geral ele ainda não é muito difundido e além de ser difundido, precisa ser entendido essas relações que ocorrem, né? Com a sua experiência, conta pra gente como que a dificuldade de acessar o público mesmo, porque muitas das vezes a gente, pelo meio digital, a gente acaba tendo muito acesso a notícias falsas, inclusive sobre as araras ou outros tipos de animais, né? E acaba que a população, às vezes, ataca a vida silvestre e acaba prejudicando. Fala um pouquinho pra gente sobre essa dificuldade mesmo de ter um acesso com o público. É boa a sua pergunta, Amanda, e muito importante, porque a gente que está ligado na pesquisa, você às vezes tem tanta coisa para fazer e a gente não tem uma equipe muito grande e muito diversa, e contar com os meios que hoje são disponíveis, como a internet, os meios de comunicação, rádio, TV, vídeos, é legal, mas as pessoas, a gente vê isso, em quem vai acreditar, né, se você tem tanta disponibilidade. Então, primeiro é preciso ter mais gente comprometida com os fatos reais e passar uma boa informação, sem passar informações falsas só para ganhar likes ou só para aparecer. Isso é muito importante.
e que mais jovens se formem, mais pessoas se formem com esse comprometimento, entendeu? De levar a verdade em qualquer área. Não é só na área do meio ambiente, na área de saúde, na área da cultura, né? A gente precisa difundir mais isso. E, com certeza, quando se abrem alguns canais que as pessoas se comprometem com a verdade, eles acabam permanecendo e criando grandes ouvintes, né? Uma lista muito grande de seguidores ou de ouvintes. Mas, para a gente, enquanto pesquisa, a gente está se reaprendendo, porque enquanto na universidade, a gente aprende a fazer pesquisa e a forma de divulgação é artigo científico. Nós somos cobrados para produzir artigo científico. Só que o artigo científico só são lidos pelos nossos pares, ou outro cientista, ou estudante na área, mas na realidade a gente sabe que precisa comunicar com a população em geral. Então eu não sei se eu tenho uma postura diferente, mas desde o começo, lá com aquele peãozinho lá na fazenda, onde ele vai a cavalo comigo, vai me ajudar em um campo, vai me mostrar onde tem o arara, eu sempre falo tudo que eu sei para ele, numa linguagem que ele vai entender. E com isso, ao longo dessas décadas, a gente vem conquistando muitas pessoas que hoje são os maiores responsáveis pelos resultados que a gente obtém. A gente tem uma população onde a gente trabalha muito envolvida, mais sensibilizada, com mais conhecimento. Isso, com certeza, acaba reforçando o nosso trabalho. É de grande valia mostrar ao público mesmo o que é feito, porque, querendo ou não adianta todo o esforço, todo o trabalho, se a gente não tiver a cooperação da população mesmo para a preservação em si. Eu, particularmente, admiro muito o seu trabalho, por tudo que você fez, por tudo que você faz ainda, né? E fico muito feliz por você ter aceitado o convite de contar um pouquinho da sua história, de contar como que é ser uma cientista hoje em dia no mundo da preservação e como mulher mesmo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as meninas, jovens que estão começando, que estão pensando em começar, que se inspiram com a sua história mesmo. Eu acho que assim, a maior mensagem que eu poderia deixar para vocês, primeiro agradecer o convite de vocês, que dizer que a gente está sempre disponível, desde que a gente consiga ajustar as agendas, mas eu acho que é sonhar. Eu acho que quando a gente sonha e põe foco no nosso sonho, a gente realiza. Então, assim, você ter persistência naquilo que você deseja almejar, que você deseja ser ou fazer, você vai conseguir, se você realmente pôr foco e ser persistente. Nada que a gente conquista é fácil. Você vê assim, um jogador, um tenista, os esportistas olímpicos, eles só conseguem chegar nas medalhas porque treinam muito. Aquele momento da prova ali é só um segundo de anos de estudo, de dedicação, de esforço, de abdicação de algumas coisas. Então, a minha mensagem para vocês é que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras, mas se a gente tem um foco e se a gente faz realmente pensando em fazer o bem, porque eu acho assim que não importa qual área que você escolha, tem que sempre ser o melhor naquilo que você deseja fazer. E fazer o bem não importa quem, entende? Porque você acaba recebendo muito mais do que você dá quando você faz o bem sem se importar quem. Então, essas são as minhas mensagens para vocês, que cada vez se envolvam mais na pesquisa, na divulgação, porque só juntos e se unindo os esforços é que a gente vai conseguir melhorar e talvez mitigar um pouquinho do que a gente já está sofrendo das consequências da nossa vivência aqui nessa terra, né? Muito obrigada, Neiva, por participar, por aceitar o convite novamente. E no programa de hoje a gente conversou com a presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes, uma cientista que inspira a gente com seu amor e com todas as suas pesquisas, fazendo um trabalho maravilhoso, incrível. Para mais informações, se vocês quiserem saber mais sobre o Instituto, saber mais sobre a Neiva, você pode encontrar no site institutoararazul.org.br, e o nosso podcast, podcast Ciência Delas, vocês encontram no YouTube, no canal oficial da Fiocruz, Mato Grosso do Sul. Ativa o sininho, ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. Eu, Amanda Oliveira, me despeço aqui. E eu, Stephanie, agradeço a participação de você, a participação da doutora Neiva, muito obrigada. Então, ficamos por aqui, até uma próxima, muito obrigada.